Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está no livro de Neemias, no capítulo 8, verso 10, onde está escrito: E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O que podemos aprender com esse texto? Aprendemos sobre o tema da reflexão de hoje, que é vitória em tempo de crise. O que é preciso fazer para termos vitória em tempos de crise? Primeiro, é preciso sentir alguma coisa. Para ter vitória em momentos de crise, é preciso sentir alguma coisa. Sentir alguma coisa não significa sentir qualquer coisa, mas se impactar, se solidarizar, ser empático com a situação, se colocar no lugar de quem está sofrendo. É como está escrito no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 15, que diz: Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Neemias não se conteve, não se conformou com a situação de Jerusalém, não se conformou com a situação em que o povo de Jerusalém se encontrava. Ele se consternou, se emocionou e por isso chorou. Mesmo estando em uma situação privilegiada, Neemias chorou. Mesmo estando longe, Neemias se sensibilizou com a crise que havia se instalado em Jerusalém. Diz o texto do livro de Neemias, no capítulo 1, verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Podemos não estar passando por algo de ruim, podemos estar numa situação até privilegiada, mas isso não significa que não possamos nos importar com aqueles que estão sofrendo. E mais, o fato de estarmos longe não significa que não possamos ser atingidos. Não é possível que alguém que se diga cristão não se solidarize com o sofrimento alheio. O apóstolo Paulo nos dá exemplo do que é empatia, quando diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 19, onde está escrito: Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Paulo era um cidadão livre, mas tornou-se escravo de Cristo, escravo da justiça, para cumprir o propósito do Evangelho e salvar o máximo de pessoas possíveis do inferno. Como? Se solidarizando, tendo empatia, se colocando no lugar dos perdidos para sentir o que eles sentiam, para assim poder pregar o Evangelho de maneira mais eficaz e gerar conversões e vida onde só havia morte. Em momentos de crise, quem é cristão de verdade não pode ser insensível ao que está acontecendo à sua volta. Mesmo que não esteja sendo atingido diretamente, mas indiretamente somos atingidos, pois a dor do meu próximo deve ser minha dor também. Se somos insensíveis à dor do irmão, devemos reavaliar o nosso cristianismo. Jesus é o nosso maior exemplo, pois, sendo Deus, não precisava sentir a dor que ele sentiu na cruz, mas ele escolheu sentir a dor da morte para nos livrar da morte eterna. Jesus não só se sensibilizou com a situação dos perdidos e mortos em delitos e pecados, que era a nossa situação, ele teve empatia, ele se colocou em nosso lugar, carregando o peso dos nossos pecados na cruz do Calvário, sofrendo dores terríveis de morte em nosso lugar, para que assim pudesse nos salvar da morte certa. Assim Neemias chorou e pranteou, pois sentiu a dor do povo que estava em Jerusalém. Ele se sensibilizou com a notícia, ele se consternou, entristeceu, se lamentou, perdeu a fome, porque o seu povo estava numa situação deplorável. Em momentos de crise é preciso sentir, se sensibilizar, porque a vitória só é alcançada
por aqueles que se importam. O que fazer para ter vitória em tempo de crise? Segundo passo, ou segunda atitude, buscar a direção de Deus. Em momentos de crise é preciso buscar a direção de Deus para fazer o que precisa ser feito. Neemias procurou se inteirar sobre o que estava acontecendo, porque se importava. Por isso chorou, pranteou e se colocou no lugar daquelas pessoas, no lugar dos seus irmãos, e sentiu a dor dos seus compatriotas. Mas não ficou por aí. Neemias jejuou e orou, buscou uma direção de Deus para aquela situação de crise. E assim surgiu uma das orações mais lindas da Bíblia, que diz: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos para ouvir a oração deste teu servo que está fazendo. Dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos seus mandamentos, aos decretos, às leis que o teu servo Moisés nos deu. Lembra-te do que dissestes ao teu servo Moisés? Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, e puserem em prática, mesmo que vocês sejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar onde escolhi estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Tudo começa e termina por meio da oração, porque a oração é poder, pois a oração ela tem o poder para tocar o coração daquele que tem todo o poder. Como diz o apóstolo Tiago em sua carta, no capítulo 5, verso 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou em outras versões, é poderosa e eficaz. Quando praticamos a oração, não é a crise pela qual passamos que será lembrada, mas sim o poder de Deus que se manifestou e operou durante a crise. Quando praticamos a oração, não seremos conhecidos por coitadinhos ou sofredores, mas como um povo que ora e intercede, como um povo pelo qual Deus opera maravilhas. Quando praticamos a oração, não seremos conhecidos como pessoas, mas como instrumentos de Deus. Quando praticamos a oração, temos paz durante a crise e abalamos as estruturas do inferno. Quando praticamos a oração, não seremos conhecidos como um povo medíocre, mas como cristãos autênticos e cheios do poder de Deus. Neemias orou e teve a resposta de Deus. Deus atendeu a oração de Neemias, quebrantou o coração do rei e fez com que a sua resposta fosse favorável a Neemias. Deus respondeu Neemias, porque Neemias clamou. Neemias clamou porque em tempo de crise deve-se buscar a face de Deus, conforme o próprio Jesus nos orienta a fazer no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 7, onde está escrito: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Você não terá o que você não busca. Porque se a palavra de Deus diz que é para buscar, nós temos que buscar. Porque se buscar, a palavra de Deus garante que você terá. Faça como Neemias, ore, clame a Deus, pois só Ele pode te dar a vitória em meio à crise. O que fazer para ter a vitória em tempo de crise? Terceira atitude, querer fazer alguma coisa. Para ter vitória em momentos de crise é preciso querer fazer alguma coisa. Neemias não se conformou com aquela crise, ele desejou fazer algo para mudar aquela situação. E quando desejamos fazer o que precisa ser feito, temos que nos dispor, nos prontificar, sair da inércia. As coisas não vão acontecer simplesmente porque você quer que aconteçam. Você tem que sair do comodismo, sair do lugar que limita a sua visão. Precisamos sair da nossa zona de conforto.
Neemias era copeiro do rei, vivia em um palácio, tinha a confiança do rei e por isso tinha do bom e do melhor. Mas isso não o impediu de querer ajudar, de se prontificar em fazer alguma coisa para mudar aquela situação, de reverter a crise, de buscar a vitória. Quem quer realmente fazer algo não fica esperando pelos outros. Ele se coloca na linha de frente e avança para fazer o que tem que ser feito. O apóstolo Paulo tinha um objetivo e não parou até alcançá-lo, conforme está escrito na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 13, que diz: Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se temos um alvo, se temos um objetivo, temos que nos dispor a alcançá-lo, nos esforçar, ter bom ânimo e acreditar que em Deus podemos vencer. Quando nos dispomos a fazer algo em Deus, quando nos dispomos a enfrentar a crise com Deus, Deus nos favorece, abre as portas que precisam ser abertas, fornece os recursos que são necessários, ajuda, levanta a ajuda que é necessária, opera um milagre em nosso favor. Deus providenciou tudo o que Neemias precisava para a reconstrução do muro. Nada lhe faltou, não faltou recursos, não faltou trabalhadores, não faltou ânimo. E o melhor, não faltou a presença de Deus. Aleluia! Deus se faz presente na vida de todo aquele que o invoca. Se apresente a Deus e Ele agirá através da sua vida. Faça como o profeta Isaías, se disponha para Deus, como está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, verso 8, onde diz: Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Quer vencer a crise? Faça como Neemias. Queira vencer, se disponha a vencer. O que fazer para ter vitória em tempo de crise? Quarta postura. Obedecer à direção dada por Deus. Quem quer vencer em tempo de crise tem que se orientar por aquele que entende de vitória. E quem entende de vitória mais do que o próprio Deus? Por isso devemos nos orientar por aquilo que Deus fala, por aquilo que está escrito. Devemos nos orientar pela palavra de Deus. Não pergunte ao derrotado o segredo da vitória, pergunte ao vencedor invicto. Neemias não quis saber o que pensavam os homens, ele só confiava naquilo que tinha dito o Senhor, tanto que quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, souberam o que Neemias estava se prontificando a fazer, zombaram dele, o desprezaram, tentando desanimá-lo, mas ele se manteve firme e deu a seguinte resposta a eles: o Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas o que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Infelizmente, neste mundo você vai encontrar mais pessoas para te julgar para trás do que pessoas que te motivem a continuar seguindo em frente. Infelizmente, vivemos em um mundo onde grande parte das pessoas não querem nos ver vencer. E isso em todos os sentidos, em todos os segmentos, em todas as áreas da vida. Se você for fazer algo que te faz crescer e melhorar, você irá encontrar um destruidor de sonhos. Seja para tirar a carteira de motorista, seja para fazer uma faculdade, seja para fazer um curso, até mesmo para fazer dieta para emagrecer. Você sempre encontrará um destruidor de sonhos para tentar te jogar para trás e te desmotivar. É bem assim. Você vai tirar a carteira? Mexe com isso não. Você bate o carro, depois vai ficar endividado. E isso se você não morrer durante o acidente. Para que você vai fazer faculdade? Não vai ganhar dinheiro estudando. Para que você vai fazer curso? Você vai jogar dinheiro fora. Ih, tá querendo emagrecer? Essa dieta sua não vai valer de nada. É assim mesmo que acontece. Por isso que Neemias não deu ouvido aos seus algozes. Ele preferiu ouvir a voz de Deus e confiar em Deus, porque Deus entende de vitória. Como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a boa vontade dele. Aleluia! É Deus quem dá a direção, e quando você está na direção dada por Deus, não tem como dar errado, pois a direção de Deus é sempre correta e ela termina em apenas um lugar: a vitória. É por isso que só os vencedores caminham na direção que Deus dá.
Quem quer vencer a crise, faz como Neemias. Quer vencer a crise? Faça como Neemias. Obedeça à direção dada por Deus. O que fazer para ter vitória em tempo de crise? É a quinta postura. Permanecer na direção dada por Deus. Uma coisa é ir na direção dada por Deus, outra coisa é permanecer nela. Quantas pessoas começaram na direção dada por Deus e depois desanimaram, se deixaram abater e desistiram de permanecer no caminho e se desviaram por outros caminhos? Foi assim com o povo de Israel. Aquela crise que havia se instaurado em Jerusalém, Israel, foi justamente porque o povo de Israel se desviou do caminho do Senhor. E como consequência aconteceu justamente aquilo que Deus havia falado. E não foram um ou dois profetas que Deus enviou ao povo para alertá-los, para que eles voltassem para Deus. Foram vários profetas que foram levantados por Deus para alertar o povo. E vários desses profetas foram mortos pelo próprio povo de Deus. O profeta Isaías, por exemplo, foi cerrado ao meio, só porque alertou o povo de Israel sobre o caminho errado que eles estavam seguindo. O povo não quis ouvir a Deus e se recusou a ouvir os profetas de Deus. E Deus não teve outro recurso a não ser cumprir aquilo que havia avisado por meio de seus profetas. Enviou os babilônios para destruir todo Israel, juntamente com Jerusalém, os muros, o templo, e levar a maioria do povo, como escravos para a Babilônia. O povo de Israel estava cativo, servindo como escravos em outra nação, porque não perseveraram no caminho, na direção que Deus havia proposto. Coisa que não é diferente nos nossos dias. Constantemente temos avisado: se preparem, Jesus está voltando. Entregue a sua vida a Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e você terá a vida eterna. Volte-se para Jesus enquanto é tempo. Volta para Jesus. Você não sabe o dia de amanhã. E o que as pessoas respondem? Hoje não. Ainda não. E a mesma coisa acontecerá como aconteceu naquela época. Deus cumprirá o que prometeu. Aqueles que perseverarem herdarão a vida eterna. Os que não perseverarem ou não se entregarem a Jesus terão a morte eterna. Pois foi o que o próprio Jesus Cristo disse no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 10, verso 22, e no capítulo 24, a partir do verso 12, onde está escrito: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Neemias perseverou, por isso obteve vitória. Quando Sanbalate, Tobias e os destruidores de sonhos tentaram desviar Neemias do caminho e desanimar o povo com ameaças, a postura de Neemias foi conforme está escrito no capítulo 4, verso 9, onde diz: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para nos proteger deles. Ou seja, clamou a Deus e vigiou. Eles transportavam o material e faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava a espada. É o que a palavra de Deus nos recomenda sempre a fazer: vigiar e orar. Clamar a Deus e fazer a nossa parte, perseverar, observar as Escrituras, ficar firme, não se deixar abater, ter fé, pois o inimigo pode ser forte, a crise pode ser gigantesca, mas Deus é infinitamente maior. E é Ele quem ampara os que nele confiam. Como está escrito no Salmo 37, a partir do verso 4, onde diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Quem confia em Deus, quem confia em Jesus e persevera, jamais é decepcionado. Ele dá vitória àqueles que nele confiam. Quando Sanbalate, Tobias e os destruidores de sonhos tentaram distrair e desviar Neemias do caminho, a resposta de Neemias foi categórica: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? No caminho da vitória não pode haver distrações. Não se distraia, não baixe a guarda.
pois o inimigo não descansa. Se ele tentou até Jesus, por que não nos tentaria também? Se o inimigo tentou desviar Jesus do caminho, por que não faria o mesmo conosco? Persevere, fique firme. Assim como Neemias, você poderá dizer no dia da tua vitória: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quer vencer a crise? Faça como Neemias. Permaneça na direção dada por Deus. Resumindo, o que fazer para ter vitória em tempo de crise? Não seja insensível, tenha empatia, queira fazer e se prontifique a fazer alguma coisa. Busque a direção de Deus, obedeça a direção de Deus, persevere na direção que Deus te deu, porque o resultado é a garantia da vitória. Pense nisso, que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.